movimento que o preço né, vai percorrer numa determinada direção de cada vez, ok? E nós temos três. Nós temos uma tendência de alta, ok? Depois uma tendência de baixa, ok? E uma tendência de consolidação de preço. Na verdade, consolidação de preço não é considerado uma tendência, mas é considerado um processo em que o preço está estagnado a acumular ordens, criando zonas de demanda e, já sabem o resto, let's go, oferta. Vamos lá. Então, exemplo de uma tendência de alta, ok? O preço vem de baixo para cima, baixo, cima, baixo, ok? Então aqui nós temos um exemplo, desculpa, de uma tendência de alta, ok? Vou just say, movimento altista, ok? E depois nós temos em seguida uma tendência de baixa, alright? Desculpa, ok? Nós temos movimentos para baixo, ok? Então, esta informação vocês vão encontrar no YouTube, em outras plataformas, se calhar de uma forma mais organizada, mas eu estou aqui a criar um conteúdo filtrado para aqueles que têm preguiça de se calhar de pesquisar e tudo mais, porque é o seguinte, existem muitos traders que hoje se calhar estão a negociar, mas não tiveram formação de base assim como deviam ter. E eu acho que é importante que todos os traders chegam a passar por isso e levar em consideração que este conhecimento de base pode te ajudar em algumas determinadas situações, mesmo sendo um trader experiente, porque há vezes que eu até tenho que descer de nível, voltar ao conhecimento de base, voltar a ler matéria antiga para poder perceber o que é que o mercado está a tentar me dizer em alguns determinados pares, principalmente o ouro, que é um par muito complexo de se analisar, precisa-se de um estudo adequado. Então, isto aqui vai te safar, alright? Este aqui é baixista, de baixa, ok? Ok, ok? Eu falo assim, manos, tu para tu, ok? Não vou ser muito teórico, também não vou ser muito técnico, mas vou estar ali no meio para chegarem a me perceber. Não gosto muito de falar, mas aqui está. Alright? E depois nós temos a consolidação de preço. Consolidação de preço é quando o preço faz praticamente, está praticamente no mesmo nível, criando zonas de suporte e resistência, supply and demand, sem quebrar estruturas, ok? Criando double tops, double bottoms, ok? Topos baixos e altos numa determinada zona, alright? Ok? Então, isto é um exemplo que vocês vão ver, alright? Aqui podemos ser, são lows consecutivos, ok? Low consecutivos nesta zona, e aqui podemos dizer que temos highs subsequentes, ou também, ok? Podemos dizer que isso tudo aqui, alright? E o que vocês devem perceber, quando estiverem a estudar o gráfico, devem lembrar que o preço se movimenta da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. O que estiver do lado esquerdo é o passado e a vela atual fica mais para a direita. Ok? E agora vamos ver essa informação no, no gráfico em tempo real. Mas em primeiro lugar vamos aqui ver se conseguimos definir alguns pontos. Ok, nós temos que saber que para movimentos
de, de venda, nós esperamos que o preço venha a quebrar os lows, ok? Por exemplo, o preço estava em cima aqui, veio, quebrou este low anterior e criou um novo, ok? Então, vai ter que fazer o mesmo aqui, por exemplo, o que fez aqui, para termos então uma tendência de baixa saudável. Enquanto o preço estiver a fazer isso, continua sendo uma tendência de baixa, ok? Enquanto as retrações na tendência de baixa, entenda, numa tendência de baixa as retrações para cima, ok? Então, enquanto ele estiver a retrair, nós e não quebrar o ponto alto, que nós chamamos de high, né? Se não estiver a quebrar o high, ainda estamos diante de uma tendência saudável. Vocês precisam perceber isso, manos. Esta é a verdade. Ainda estamos diante de uma tendência saudável de venda, ok? Mas a partir do momento em que tiveres um movimento assim, do gênero, alright? Que quebra uma dessas zonas, assim, e depois, até podia utilizar outra ferramenta, desculpa, o path, alright? E depois fizer isso, e depois isto, aqui já podemos dizer que temos o quê? Temos uma quebra de tendência e o movimento fez aqui o shift, alright? O movimento fez aqui um shift, ok? Alright? O movimento fez aqui um shift e neste caso houve uma mudança de estrutura, ok? Estamos a ter uma mudança de estrutura, uma mudança de movimento e que posteriormente o preço vai começar agora a criar uma nova tendência e ir para cima. O mesmo nós podemos dizer para a situação altista, que é nós estamos à procura que o preço continue respeitando os pontos baixos, no caso, quando em caso de retração, que o preço não não chegue a quebrar os picos baixos criados de formas a não alterar a tendência, mas que ele continua, em vez a criar breakout structure, o boss, nas estruturas de high, ok? Então, assim, é melhor eu ilustrar porque senão vou ter problemas. Aqui, ok? Foi quebrado. Estes todos foram quebrados. Eu estou aqui a escrever, ok? Estás a ver? Conseguem ver, right? Então, neste caso, se acontecer algo do gênero, ok? Já começamos a ver que alguma coisa está prestes a mudar, ok? E já não estamos diante de um movimento ou de uma tendência de alta. É muito importante percebermos isso. E o mesmo acontece para consolidation, ok? Consolidação de preço, que é quando o preço estiver diante de uma consolidação de preço ou em processo de acumular ou reacumulação, redistribuição, que é o que na verdade acontece diante de uma consolidação, que o preço está a se preparar, acumular ordens para então quebrar a estrutura de um dos pontos e posteriormente fazer um grande movimento. O que pode acontecer é uma quebra no ponto de baixo ou então uma quebra para cima, alright? Nós estamos à procura de um movimento em um dos lados. E quando isto acontece, nós chamamos isso de quebra de estrutura e possivelmente haverá um teste da estrutura anteriormente quebrada e continuação do movimento, alright? Ainda não estou aqui a entrar em detalhes de estratégias já fundadas como ICT, Smart Money Concepts, etc., porque
eu acredito que os autores dessas estratégias podem fazer isso melhor do que eu. Eu quero aqui é manter o foco em fazer com que todos vocês possam chegar a começar a operar de maneiras a captar o que é o simples, o básico e conseguir fazer dinheiro no mercado. Alright? Então, isto aqui é o importante para quem é iniciante precisa de alguns tips, alright? Deixa-me aqui fazer um print. Acredito que fiz mal. Deixa-me lá ver. Gosto de fazer os meus prints assim, então vou tirar esta parte aqui. Alright. Então, dando continuidade, é óbvio que se olharmos para o gráfico em tempo real, nós vamos ter que traçar os movimentos que aqui acabamos de explicar. Então, deixa-me ir. Sim, podemos ficar aqui. Então, aqui por exemplo, nós podemos dizer que estávamos diante de uma tendência de alta, lembrando que estamos de baixa, desculpa, estamos em 5 minutos, ok? Baixa, porque temos aqui um movimento assim, ok? Então, o preço continua a respeitar, mas a partir do momento em que o preço fez isto, aqui, veio, testou, quebrou, ok? Depois veio quase na mesma zona, ok? Na prática, na mesma zona, no sentido de chegar quase no ponto ou no ponto de uma das estruturas dentro do canal anterior, que é o que aconteceu quando o preço esteve neste nível, ok? Por exemplo, aqui, nós estamos a falar que houve então um teste e o preço deu continuidade em compra, criando assim uma nova tendência que passou a ser uma tendência, ok? Um movimento altista, alright? Podemos assim dizer, ok? E depois posso também aqui ilustrar com a Path Tool que tivemos isto, 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 isto. E quando o preço chega aqui, faz o quê? Vem, quebra, volta a testar o canal, no caso, que é a ferramenta que nós utilizamos para traçar as tendências ou organizar e visualizar a tendência. Testou e deu continuidade a um outro movimento. Então, nós chamamos nós conseguimos então identificar assim as tendências. Se você consegue identificar isto, acredita, pense comigo. A estratégia mais simples que você pode operar é a estratégia de identificar os canais. Quando você identifica os canais com pelo menos um toque, dois toques, eu posso assim dizer, um triângulo. Basta você ir dentro de uma tendência de venda, vender apenas. Você aguarda pelas vendas e vais entrando. E lá mais para frente no curso eu vou mostrar como é que você pode surfar estes canais da melhor maneira possível. Aqui nós temos continuidade, né? Houve uma quebra, depois foi um teste de continuidade do movimento, alright? Então, muito obrigado por participarem ou acompanhar esta aula e vamos passar para a próxima.